Maravilha, gente. Como eu falei, estou super animada para falar sobre esse um tema que tem pouco a ver com o meu core, mas na verdade tem a ver com a rotina de todos nós. E se eu conseguir fazer com que os ambientes fiquem menos conflituosos, já vou sair daqui bastante feliz. Mas antes vou contar um pouquinho de mim, para vocês saberem de onde eu vim e de onde vêm as histórias que eu vou compartilhar hoje. E eu gosto muito de contar da minha jornada profissional, que já tem 21 anos, porque ela tem tudo a ver com um contexto atual, porque eu consegui prever um total de zero. Eu comecei minha carreira com 16 anos como jornalista, e aí 4 anos depois eu fui para uma área bem próxima, que é a engenharia química, ou seja, da água para o vinho, né? E aí me formei engenheira, trabalhei como engenheira para ter certeza de que não era isso que eu queria fazer. Fui encontrar no marketing um bom meio termo entre humanas e exatas, mas aí tive que encontrar uma empresa que me aceitasse como eu era. Essa empresa foi a 3M, trabalhei quase 10 anos lá, trabalhei em marketing, em vendas, em produto, tanto no B2B quanto no B2C, então imaginem que eu vivi várias realidades aqui também. E aí, na 3M eu conheci a WIMI, que é a empresa da qual eu faço parte hoje, e aí mudei de novo, só que aí mudei da multinacional para o ambiente de startup, de inovação, e aí hoje eu faço parte da WIMI. A WIMI é um estúdio de design e inovação, isso significa que o design, a abordagem do design é a nossa tese para a inovação. Hoje a gente acelera a inovação em grandes empresas por meio de projetos de design de produto, design de serviço, design de negócios, design de processos, tudo isso muito centrado nas pessoas. E aí você fala assim, nossa, Carol, entendi o que você faz, mas o que raio isso tem a ver com conflitos? Um total de zero, né? Então, para alinhar expectativas, eu não sou psicóloga e eu também não sou especialista em eventos, mas eu sou, assim como muitas outras pessoas, uma pessoa que aprendeu muito com conflitos, né? E eu tenho uma história curiosa com conflitos, porque o primeiro conflito que eu vivi foi um conflito que um terço dos filhos já viveu, que é o divórcio. O divórcio, eu acho que é um dos conflitos mais traumatizantes na vida do filho que já passou por ele, né? Mas o divórcio que eu vivi, o divórcio dos meus pais, ele foi diferente porque ele terminou com um final muito feliz. Por mais que tenha sido um conflito difícil, meus pais souberam encontrar, né, uma resolução, souberam ser amigos no final, e hoje, né, eles se casaram novamente, ganhei novos irmãos, um de cada lado, né, e a formação de família que eu tenho hoje não seria possível se não tivesse havido um conflito que foi resolvido. Então, a primeira narrativa de sucesso que eu aprendi foi dentro de casa. E eu também aprendi muito pelas muitas áreas pelas quais eu passei. Desde os ambientes machistas com os quais eu tive que conviver, porque quando eu trabalhei como jornalista, eu trabalhei com automobilismo, então trabalhei cobrindo corrida de Fórmula 1, Stock Car, Truck, Rally, kart, então vivi muito ali. Como engenheira também, o ambiente de fábrica nem sempre é o mais acolhedor para mulheres. E também como mulher de negócios, a gente vive, né, tanto em marketing, em vendas, em produto, que a gente vive é aquela briga, né, entre os silos, entre conciliar diferentes interesses. Aprendi muita coisa aqui também. E agora, né, fazendo parte da WIMI, sendo, né, uma empresa que está ali buscando desenvolver a inovação em grandes empresas, que tem resistência, que tem uma mudança de cultura ali no meio, eu também aprendi a conciliar, resolver alguns conflitos no meio desse caminho. Mas quando eu achei que eu sabia tudo, aí eu descobri que eu não sabia nada quando eu virei mãe. E a maternidade, ainda para mãe que trabalha fora, tem um desafio à parte. Vi que tem muito mais conflito, com mecanismos diferentes, muito menos racionais, mas, na verdade, quando a gente tem o coração no lugar e quer resolver, esse já é meio caminho andado. Então, aprendi muito mais coisas com a minha filha do que eu aprendi aí em 20 anos de jornada. Então, trouxe um pouco de tudo isso para falar, né, sobre conflito. Então, o que eu quero alinhar de expectativa com vocês aqui é isso, né? O que eu quero compartilhar são aprendizados de uma pessoa em constante desconstrução. Esses aprendizados servem muito para times ágeis, mas, sinceramente, funciona para outros tipos de conflito. E mais do que uma receita pronta, e ainda que eu vá trazer alguns caminhos aqui, eu quero trazer um jeito de pensar que pode ser adaptável para a realidade de cada um de vocês, beleza?
Vamos começar pensando aqui, pensem comigo, em momentos desgastantes da vida de vocês, no momento, né, no ambiente de trabalho e até fora, né, aqueles momentos que drenam a energia, desperdiçam tempo, tiram a nossa paz, aqueles momentos que sugam tudo que a gente tem. Geralmente, esses momentos desgastantes são momentos de conflito, mas não qualquer tipo de conflito, porque tem conflito que é bom, faz parte do dia a dia a gente ter opiniões diferentes, a gente ter posicionamentos diferentes, e, de certa forma, chegar em um consenso, né? Vai e volta. Mas a gente está falando aqui do conflito ruim, o conflito que leva à desconexão, aquele conflito que dói, que suga a energia. É aquele conflito que começa com diferenças de desejo, né? Aquilo que eu quero versus o que você quer, que muda, né, em relação ao que eu quero no meu tempo, em relação ao seu tempo, ou mesmo do jeito que eu faço em relação ao jeito que você faz, ou aquilo é o jeito que eu vejo o problema versus a sua perspectiva, e quando isso começa a se distanciar tanto, a gente começa a ter um senso de justiça diferente. Eu acho isso justo, mas você não acha, você acha outra coisa justa. E, de repente, a gente está num terreno de certo e errado. Eu estou certo, você está errado. E quando a gente chega nesse ponto, a gente ultrapassa o limite da razão e já começa numa disputa, numa batalha de eu vou ganhar e você vai perder. E quando a gente chega nesse ponto, na verdade, não tem ganhar, não tem perder. Vai todo mundo perder. E eu adoro esse GIF porque ele representa muito o conflito desconectado. Todo mundo perde. Lembra do desgaste que a gente falou no começo? Drenar a energia, o tempo, a paz, o conflito que leva à desconexão, ele drena tanto o nosso mental, o nosso psicológico e o nosso físico, que não há como haver discussão produtiva a partir disso. Então não há como ninguém ganhar. Todos perdem. E isso é um contrassenso para um time ágil, né? É quase como uma falta de sintonia, porque se eu não tenho conexão, eu não tenho alinhamento. Se eu não tenho alinhamento, não tem como colaborar. Se não tem como colaborar, como que a gente vai testar, experimentar? Se a gente não experimenta, a gente não adapta. Se a gente não adapta, a gente não age. A gente perde a ação, a gente perde o movimento. Olha como o conflito é um contrassenso em relação ao ágil, né? Agora, quando a gente pensa nos conflitos, todos os conflitos que a gente viveu, a gente pode identificar um ponto de partida bastante comum. E esse ponto de partida é o achismo. O acho, sabe quando a gente, na verdade, não sabe exatamente o que está gerando ali, mas a gente acha um monte de coisa, a gente supõe um monte de coisa, a gente se preocupa com um monte de coisa, e isso só aumenta o conflito. Ao invés da gente investigar o que está acontecendo, a gente se abastece com aquilo que a gente acha e se basta com isso. Isso só piora a situação. E para representar como isso é um ingrediente muito complicado para um conflito, eu trago a analogia do experimento do gato de Schrödinger. Eu não sei se vocês já ouviram, né? Quem já conhece esse experimento, é um experimento famoso da física, é um experimento teórico. Antes que alguém fale se algum gato morreu no processo, nenhum gato morreu, mas vocês vão entender a lógica com a resolução de conflitos. O físico Schrödinger, né, ele propôs um experimento teórico em que, nesse experimento, um gato é posto em uma caixa. Nessa mesma caixa fechada, existe um vidro de veneno e um dispositivo que pode ou não quebrar o frasco, né, o vidro de veneno. Só que, se a caixa está fechada, eu não tenho como saber se o dispositivo foi acionado e, logo, se o gato está vivo ou está morto. E o que o Schrödinger disse? Se a caixa está fechada, o gato está vivo e está morto ao mesmo tempo. Eu não sei. Eu só vou descobrir se eu abrir a caixa. E aí, teorias da física à parte, que a gente não vai discutir aqui, a lógica para a resolução de conflitos é a mesma, porque ao mesmo tempo que, se eu não abro a caixa, eu não consigo afirmar se o gato está vivo ou morto, na resolução de conflito, quando eu suponho a causa de um conflito, ou o que está acontecendo de fato em um conflito,
e não vou descobrir de verdade, né, não vou abrir a caixa para investigar a fundo, o que eu estou ali é supondo se o gato está vivo ou morto, mas eu não posso afirmar com certeza se o gato está vivo ou morto. Mas a verdade ainda é que no meio de um conflito, a gente sempre supõe que o gato está morto. Por quê? A nossa mente, a parte que a gente chama de sistema 1, né, no livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, ele fala muito sobre como a gente reage, né, como o nosso cérebro reage às situações da vida, né? E ele fala muito sobre o sistema 1 e o sistema 2. O nosso sistema 1 é o nosso sistema rápido, é o sistema impulsivo, o nosso sistema que supõe, que acha, é o sistema que não abre a caixa. Esse sistema, penso pior, é o sistema automático, né? 95% das vezes, a gente é instintivo, a gente tende a usar esse sistema 1, o nosso sistema límbico, que está ali, pensa, a primeira hipótese que tem na nossa cabeça é aquela para a gente é a verdade, 95% das vezes. Enquanto que, em apenas 5% das vezes, a gente usa o nosso neocórtex, que é o nosso sistema 2, que pensa devagar, que para, e fala, opa, peraí, não vou pensar tão rápido assim, vamos pensar devagar? Vamos abrir a caixa? Vamos ver o que está acontecendo de verdade? Vamos ser analítico aqui? Vamos ver se não tem algo por trás do que está acontecendo? Quantas vezes a gente usa o sistema 2 de verdade, né? A gente tem de usar muito mais o nosso sistema 1. E no meio do conflito, o sistema 1, ele é desse jeito, né? O que a gente pensa no meio do fogo, né? Do circo pegando fogo? Putz, isso é só falta do que fazer. Esse povo acha que isso aqui, ó, é pastelaria. Nossa, isso aqui, olha, custa me ajudar, né, com isso aqui? Por que não escutou o cliente? Eu falei isso aqui, por que eu tenho que explicar 200 vezes isso aqui? Não é possível. A gente tende a reagir da forma mais impulsiva e raivosa possível no meio de um conflito e assumir aquilo como verdade. E o que acontece? Esse sistema só retroalimenta a desconexão. Esse julgamento barulhento, ele só alimenta aquela desconexão, aquela falta de sintonia, né? E só piora com a caixa fechada. E aí o que acontece? Eu tenho um conflito, eu não abro a caixa para saber o que está acontecendo de verdade, eu tenho ali um sistema 1 piorando a situação, julgando o que está acontecendo, piorando, aumentando a desconexão, que gera mais conflito, ou seja, um problemão, né? E aí você fala, pô, Carol, entendi, isso é bem a minha realidade mesmo, é a realidade de todos nós, em times ágeis, em times não ágeis, na vida pessoal, conflitos, né? Agora, como que a gente consegue nadar contra a maré e transformar essa desconexão em conexão? Como que a gente vai contra essa lógica do sistema 1? Como que a gente abre a caixa? E aí, poxa, quando eu comecei a olhar, né, para os conflitos, para todos os conflitos pelos quais eu passei, vejam comigo, né, nos mais diferentes tipos de conflitos, sejam eles na vida pessoal, na vida profissional, sejam conflitos entre duas pessoas ou conflitos entre times, né, o time de produto brigando com o time de desenvolvedores, o time de marketing brigando com o time de vendas, ou mesmo aquele conflito que é mais velado, né? Ninguém fala sobre, mas todo mundo sabe que está lá, né? Até aquele que é mais evidente, todo mundo deixa descancarado que está lá. Todos esses conflitos têm um ponto em comum, que são as pessoas. Todo conflito é feito de pessoas, de todos os lados, né? Quem provoca, quem recebe, todo mundo tem ali. Então, não há conflito que se resolva sem compreender melhor essas relações humanas, né? Como que, o que está por trás, quais são os motivos, os pensamentos, os desejos, os comportamentos. Então, qualquer conflito que se preze precisa de uma quebra de inércia na direção dessa compreensão. Para eu transformar a desconexão em conexão entre pessoas, eu preciso, ao mesmo tempo, entender a nós mesmos, né? Entender por que a gente está, né, alimentando esse conflito, qual que é o gatilho, o que está fazendo a gente entrar para essa briga,
o que a gente quer no final, qual que é o nosso objetivo, e, por outro lado, entender o outro lado, quais são os motivadores, o que há por trás do que está acontecendo, quais são as causas raízes, e quando eu olho para os dois lados, como que a gente consegue chegar no meio do caminho? Porque se a gente chega numa solução em que só um lado impera, não há solução aqui, porque isso não dura, e isso não se sustenta. A conexão de verdade precisa funcionar para todos os lados, de alguma forma. E para isso, todo mundo tem que se entender, todo mundo precisa ceder um pouquinho, né? Agora, falar é fácil é falar, né? E trabalhar dá trabalho. A gente está falando aqui de problemas que têm um monte de variáveis, estou falando de pessoas diferentes, em contextos diferentes, em momentos diferentes, e que eu posso resolver, né, problemas que eu posso resolver de maneiras diferentes, e dependendo de como eu resolver, eu posso piorar, ou seja, tem um risco envolvido, né, quanto mais mexe, mais fede, né, e trabalhar dá trabalho, né, significa que eu vou ter que mexer para resolver, né, e esse tipo de problema, né, é o que a gente chama no design de problema complexo, um problema que tem múltiplas variáveis, múltiplas possibilidades de solução e um risco envolvido. E é por isso que eu traço, com a resolução de conflitos, o paralelo com uma jornada de design. E o design nada mais é do que uma abordagem centrada no ser humano, nas pessoas, para resolver problemas complexos. Olha como tem tudo a ver, né? E para quem não conhece muito do design, quem está mais embebido no ambiente do ágil, com certeza tem contato com o design, né? Mas para quem não tem, o design em si, enquanto abordagem, ele tem uma teoria bastante simples, né? A prática que é difícil, né, da gente colocar em prática, né? O design enquanto abordagem está ali para divergir e convergir de forma contínua na direção do que importa para as pessoas. Eu começo entendendo o problema sob a ótica das pessoas, para eu encontrar o problema certo e não resolver só um sintoma. Depois que eu encontro esse problema, eu defino o problema que eu quero resolver, eu vou ter ideias de como resolver esse problema. Tendo múltiplas ideias, eu posso escolher e identificar aquela que tem um potencial muito bom de solução. Mas ao invés de partir para a solução perfeita, eu vou prototipar, eu vou testar com o meu usuário e vou iterar. Prototipar, testar, iterar na direção do que importa para as pessoas. E o design se pauta em 3 pilares que funcionam muito para a resolução de conflitos. Ele é centrado nas pessoas, ele é colaborativo e ele é iterativo. Agora, como que a gente traz esses pilares? Como que ele funciona para a resolução de conflito na prática, né? Quando eu entrei na UIMI, eu comecei a traçar esses paralelos, eu falei, faz todo sentido, a começar pela centralidade nas pessoas. Quando a gente fala em começar pela centralidade nas pessoas, invariavelmente, a gente fala de uma das palavras da moda, que é a empatia, sobre criar conexão, sentir com alguém, entender o que essa pessoa está sentindo. Só que, por mais que esteja na moda, a prática é muito mais difícil que a teoria. Porque quando a gente está no ápice da raiva e do meio do conflito, é difícil ser empático. Porque para ser empático, para sentir com alguém, eu preciso partir da melhor história que eu posso contar. Se eu parto da pior história, se minha suposição é a pior, eu estou usando o meu sistema 1, eu estou ali no meu julgamento. A empatia parte da melhor história, assumir o melhor e investigar a partir daí. Né? Eu estou acreditando que a pessoa está fazendo o melhor que ela pode, e aí eu vou investigar, aí eu vou ver se é isso mesmo. E não é uma questão de ser bonzinho, é uma questão de dar o benefício da dúvida. Aí agora você fala, Carol, não consigo, estou muito nervoso. O hack da empatia, o melhor hack da empatia, é a curiosidade. Fala, Carol, não consigo ser generoso. Então, seja pelo menos curioso. Antes de assumir o pior, pergunte, entenda melhor o contexto, investigue melhor a causa raiz, demonstre interesse pelo que está acontecendo. A curiosidade, ela já é o primeiro passo para essa conexão. E existe uma lógica racional aqui, porque quando a gente entende como, né, se aprofunda aqui para entender
pensamentos, sentimentos e comportamentos das pessoas com quem a gente está interagindo, a probabilidade da gente resolver o problema certo e não só o sintoma é maior. Quando eu tenho só a minha perspectiva, o que eu acho, só o que eu estou vendo uma perspectiva, eu estou vendo um lado da história. Enquanto que quando eu investigo, eu pergunto, eu sou curioso, eu vou entender o problema a fundo sob a ótica das pessoas, eu vejo a verdade. Quando eu pergunto por quê, pergunto mais. Quando eu peço histórias, a história ela é isenta de lado, né? O que aconteceu, aconteceu. Me dá um exemplo. Né? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente consegue ter uma visão muito mais clara do contexto para encontrar o problema certo, para se resolver. Agora, não basta só ser centrado nas pessoas, eu preciso fazer essa jornada de forma colaborativa. E também tem uma lógica racional aqui. Pense em todas as soluções de conflito que você nunca quis usar. Muito provavelmente, essas soluções foram impostas para você. Você não participou nem do entendimento e nem do desenvolvimento, muito menos da implementação dessas soluções. Um novo processo, uma nova regra, o que quer que seja. Porque as pessoas tendem a ignorar qualquer solução que não foi criada para ela ou com ela. E é por isso que o design, ele trabalha o colaborativo. Quando a gente trabalha de forma colaborativa, eu reduzo rejeição e eu tenho uma visão mais ampla da situação. Eu volto com a visão da perspectiva. Quando eu tenho só a minha visão, não só no entendimento do problema, mas em pensar em possibilidades de solução, eu estou colocando viés na solução, é o meu viés, é aquilo que eu acho bom para mim, é aquilo que eu acho certo. Então, a probabilidade do outro lado rejeitar é muito grande. Enquanto que, se eu trabalho de forma colaborativa, eu tenho mais perspectivas, eu tenho mais pontos de vista, eu tenho mais pluralidade para encontrar mais possibilidades de solução que vão ter uma adesão maior para os dois lados. Aqui, o meio do caminho tem chance. E eles falam, beleza, Carol, chegamos numa solução, vamos chegar na solução perfeita? Não, vamos fazer de forma iterativa, e isso todo time ágil conhece de cabo a rabo. A cultura de experimentação não é só do design, ela já faz parte do ágil. A lógica de eu testar, aprender, melhorar, e não sair partindo direto para a solução perfeita, é uma lógica de implementação que todos nós conhecemos muito bem e que cai que nem uma luva para um conflito. Ao invés de eu querer chegar na solução perfeita, vamos testar. Vamos testar. Tudo que a gente traz como um teste diminui a resistência. E tudo que a gente traz como um teste também traz a possibilidade de adaptação. Eu testo, aprendo, adapto, melhoro. Testo, aprendo, adapto, melhoro. A lógica funciona da mesma forma que o desenvolvimento de um produto, de uma solução digital e por aí vai. Então, em suma, o design ele traz esses elementos muito poderosos para a resolução de conflitos, né? Desde essa curiosidade, né, da curiosidade que vem da empatia para encontrar o problema certo e não resolver só o sintoma do problema, da resolução de conflitos, a colaboração para a gente conseguir ampliar perspectivas e diminuir a rejeição para chegar numa boa solução, e a lógica de experimentação do iterativo para diminuir a resistência por meio de testes, de experimentos, e a gente ter a possibilidade de adaptar a rota conforme se caminha. Olha como faz sentido isso na prática, né? Agora você fala, beleza, Carol, entendi, faz sentido, gostei, né? Vou ser mais curioso, antes de eu sair assumindo, vou ser mais curioso, vou tentar buscar entender o problema, né? E buscar possibilidade de solução de forma colaborativa, e vou testar antes de querer já impor uma solução pronta. Mas como que a gente, de fato, traz essa lógica da abordagem do design em ferramentas de gestão para times ágeis, né? E aqui eu trouxe 3 frameworks que eu uso, 2 deles eu criei na prática, aqui testando, aprendendo e melhorando também. Inclusive, aceito sugestões para quem usar depois e quiser me mandar, falo, putz, acho que pode melhorar aqui e ali. E um deles eu simplesmente importei para mim, que eu gosto muito, que é o último, Feed Forward. Vou explicar eles para vocês e vou mostrar também
que esses 3 frameworks, eles podem ser usados tanto para prevenir como para remediar conflitos, e tanto em caso de conflitos entre 2 pessoas, como também em conflitos entre times, né, que a gente vive muito quando eu estou ali numa grande empresa, por exemplo, e eu tenho embate entre times, principalmente em estruturas que ainda têm muitos silos, né? Vamos começar, então, pelo primeiro deles, que é ali quando o circo está pegando fogo. Esse é o frame que eu chamo de frame FDC, ou facilitando conversas difíceis. Esse foi um frame que nasceu há 10 anos, quando eu ainda trabalhava em multinacional, e eu aprendi essa lógica com o meu mentor na época, que me ensinou sempre a me preparar antes de ir para uma conversa difícil. Ele falou, olha, sempre que você tem uma conversa difícil, seja com uma liderança, com, né, vou fazer uma apresentação difícil, vou com uma conversa difícil para cliente, ou no meio de um conflito mesmo, né, sempre se prepare e fique atento para alguns elementos dessa preparação, fique atenta, né, para que você consiga chegar muito mais organizada. A pessoa que vai organizada para uma discussão de conflito tende a achar a solução de uma forma mais propositiva. Então, à medida do tempo, eu fui pegando, né, o macete, e depois que eu conheci o design, eu trouxe elementos do design para construir, né, nesse papel de pão, né, esse papel de pão virou um framework. E aí eu trouxe elementos desse framework, depois eu vou mostrar o frame completo, e aí eu vou dar o link para vocês baixarem, quem quiser, tem o template no mural para vocês acessarem, beleza? Então, primeira coisa desse framework é a gente setar o objetivo. Porque se a gente vai para uma conversa sem objetivo, aqui é briga sem propósito, né? A gente está indo para uma conversa, tem que ter um objetivo. Que pedido eu quero tirar, né? Esse meu mentor falava muito isso para mim. Qual que é o pedido que você quer tirar na conversa, né? Quem são as pessoas envolvidas? Qual é o perfil dessas pessoas? Mais objetivo, mais emocional, mais prolixo, mais orientado a dados, menos, né? Então, quando eu me preparo para isso, tem claro, eu já consigo me organizar melhor. Segundo passo, qual é o seu lado da história? O que te motivou aí para essa conversa? Entenda as suas razões bem, né? Tenha claro, né, quais são os seus gatilhos motivadores, quais são os seus sentimentos, como os seus sentimentos são seus, ninguém tira de você. São as suas verdades, assim como as suas histórias, as evidências, né? Elas são muito menos acusatórias, né? Tudo que eu trago como evidência deixa muito mais embasada a sua história, né? Aquilo que você está contando, né? E como que o seu lado, né? O que isso que você está contando gera de consequência ruim para vocês dois, né? Para os dois lados da conversa, tanto para você mesmo quanto para o outro lado. Né? Esse exercício te prepara para analisar o seu lado. Mas também é importante pensar previamente do outro lado. Como que, diante de tudo isso que a gente pensou, como que o outro lado pode reagir ao que a gente vai falar? Será que eu tenho como mitigar sentimentos ruins? Isso aqui que eu estou falando pode magoar, pode trazer um sentimento ruim? Que contra-argumentos eu tenho aqui? Como que eu posso aliviar, encontrar uma forma de me comunicar que é mais empática, mais propositiva? Que histórias eu posso trazer aqui para suportar os pontos acima, né? Então, que contra-argumentos essa pessoa pode trazer para mim, que eu tenho que estar preparado, né? Então, refletir sobre o outro lado também é uma maneira de preparação. E, por fim, vá para uma conversa pensando em solução e não para problema, né? Porque se você vai lá também só para jogar problema, também não leva ninguém a lugar nenhum. Então, como que a gente pode convergir? O que você propõe? Né? E você não precisa impor uma proposição, mas o que a gente tem aqui é uma sugestão, possibilidades, né? O que essas possibilidades podem trazer para os dois lados? Quais benefícios? Dentro desses benefícios, onde a gente está disposto a ceder? Onde que é o meio do caminho? Onde a gente não está disposto a ceder? E, acima de tudo, quais os próximos passos que a gente propõe? Como a gente pode testar, né? E esse frame, né, com essas perguntas, eu organizei aqui no mural. Se vocês digitarem, né, facilitando conversas difíceis no mural,
vocês encontram esse frame. No final da apresentação, eu também vou compartilhar um link para vocês baixarem a apresentação, mas está ali. Recomendo, inclusive, para conversas de família, de casal, funciona, mas, acima de tudo, em conflitos dentro do time, tá bom? Segundo framework, é uma matriz que serve para prevenir e para remediar conflitos entre times. É uma matriz que a gente criou pensando, em primeiro momento, em conflitos entre marketing e vendas, que são áreas que se degladiam bastante, mas que depois a gente começou a trabalhar como uma ferramenta de alinhamento de escopo e de mecanismos de integração entre vários times, uma forma de quebrar silos, né? E ela trabalha com 2 eixos aqui. O primeiro deles, entre atividades, funções que são específicas versus transversais, e o outro entre aquilo que é operacional e estratégico. E em time, né, em times, a gente junta os times que estão se degladiando e juntos a gente estabelece primeiro o que é específico e operacional de cada time. Aquilo que cada um vai fazer, falar, olha, isso aqui eu sou dono disso, você é dono disso, beleza. A gente alinha só quando é benéfico para a operação como um todo. Aqui é realmente dividir quem é dono de quem e tá beleza. Agora, quando que a coisa começa a se entrelaçar? Quando a atividade é específica, mas ela é estratégica para o outro time. Então, por mais que eu construa em um time, eu posso comunicar, alinhar com os outros. Então, por exemplo, o plano de comunicação do time de marketing da WIMI é algo construído no marketing da WIMI, mas é alinhado com vendas e com outros stakeholders aqui, porque é estratégico para eles saberem, para eles, inclusive, utilizarem da melhor forma na jornada de vendas. No outro extremo, eu tenho atividades que são operacionais e transversais, aquelas que estão ali no dia a dia, mas têm partes dos 2 times. Essas são atividades que são importantes de serem construídas e padronizadas, otimizadas, com representantes dos 2 times, porque aí eu tenho, todo mundo trazendo suas visões e depois a gente alinha com todos. Aqui é bem o lugar de processos, passagens de bastão, SLA. Essas construções são muito importantes de serem feitas em conjunto, atividades nessa linha acabam caindo por aqui. E, por fim, aquilo que é transversal e estratégico precisa ser construído, pelo menos, entre as lideranças e com o apoio de todos. Aqui na UIMI, por exemplo, a construção de OKRs trimestrais é feita entre as lideranças, por exemplo, de marketing, vendas em conjunto, e depois a gente, lógico, conta com o apoio de todos, mas a estratégia é alinhada entre todos. E, por fim, a última ferramenta que eu queria compartilhar é o Feed Forward. O Feed Forward é uma ferramenta que substitui o feedback. Eu aprendi essa ferramenta na WIMI e eu sou a maior heavy user dela, porque ela quebra aquela estigma de feed forward negativo, sabe? Aquela, putz, vou te dar de feedback negativo, sabe? Eu vou te dar um feedback. Você até baixa a cabeça, né? Porque o feed forward, ela traz um ar muito mais propositivo para troca de informações, de pensamentos entre um e outro. Então, é uma ferramenta muito simples, o Frame, se vocês quiserem, eu deixei o link para um artigo que eu explico passo a passo, de como fazer o feed forward, está aqui nesse QR Code, mas basicamente é um framework em que você traz tudo o que você gosta sobre a outra pessoa, e aqui é importante começar pelo positivo, porque eu reforço aquilo que está indo bem, é importante reforçar e reconhecer o que está indo bem. E aí, pelo segundo ponto, eu trago o que eu gostaria que fosse melhor, aquilo que não está indo bem. Só que tem um ponto-chave aqui, Aqui é o momento da crítica. Só que, junto à crítica, eu tenho um e se. E o e se é importante aqui, porque não é a crítica pela crítica. A cada crítica, eu tenho uma proposição. Então, eu não critico por criticar, eu sempre trago uma solução. Veja que isso inibe só trazer problema e sempre pensa no futuro. Então, eu gostaria que isso mudasse, mas eu quero pensar aqui no que pode ser diferente. Vamos construir junto? E o feed forward é feito de mão dupla, não é o líder que passa para o liderado passa para o líder, não é um melhor que o outro. A gente pensa no futuro, a gente pensa numa abordagem que é propositiva, de forma constante,
aproximando. Eu faço isso, por exemplo, de forma trimestral, né? Então, a cada feed forward, a gente melhora a relação, né, entre as pessoas. Eu faço isso com as pessoas que trabalham comigo. Então, isso contribui muito com a produtividade do time. E eu posso fazer isso tanto para prevenir, como uma forma preventiva, como para remediar conflitos. Gente, para finalizar, o que a gente leva daqui, né? Então, eu trouxe ferramentas, trouxe toda uma lógica, trouxe jeitos de fazer, mas o que eu mais quero que vocês levem, como eu falei, é um jeito de pensar. Tudo isso é adaptável à realidade de qualquer um. E eu deixo para vocês 5 reflexões. Em um conflito, na dúvida, abram a caixa. Deixem de pensar, achar o pior e abram a caixa. Nos momentos mais turbulentos, façam um esforço para usar o sistema 2, para pensar um pouco devagar, refletir no que pode estar por trás. Ser um pouco mais curioso, se não generoso, pelo menos curioso para entender o outro lado, colaborar para chegar a soluções de fato melhores e, por fim, experimentar e melhorar um pouco a cada teste. Que todos nós sejamos muito mais curiosos e menos julgadores, como diz o Ted Lasso, para que a gente consiga diminuir a desconexão em conflitos e trazer muito mais proposição, muito mais conexão nos times ágeis, inclusive nas nossas vidas pessoais. Gente, muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado. Deixo aqui meu LinkedIn para quem quiser se conectar comigo. Estarei no bate-papo com os palestrantes lá na parte de sessões e deixo aqui também o QR Code para o PowerPoint da palestra para quem quiser baixar, rever o material com calma, mas se quiserem mandar mensagem para mim e tirar as dúvidas também, vai ser um prazer responder as dúvidas de vocês. Muito, muito obrigada.